15, versículo de número 21, está escrito assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Amém. Por favor, toma os vossos assentos. Os evangelhos são as boas novas de salvação. A palavra evangelho, ela deriva do grego evangelion, que quer dizer boas novas ou notícias boas. Eu não sei os irmãos, mas eu estou cansado de tanta notícia ruim, tantas notícias dolorosas, tragédias, catástrofes, tantas situações que nós estamos enfrentando. Mas o evangelho nos conforta, porque aqui é sobre a vida de Jesus, é sobre a sua morte e a sua ressurreição. Os evangelhos narram os acontecimentos mais importantes de Jesus. Nunca foi, nunca será sobre a minha história, sobre a minha vida. É sempre a história e a vida de Jesus. Eu costumo dizer que não é difícil falar de Jesus. Eu costumo dizer que falar de Jesus é a coisa mais simples, mais fácil, porque Jesus era um homem simples, humilde, manso de coração. Pregar o evangelho não é complicado, é o homem que complica tudo. Vivemos em uma era que os cultos têm sido homocêntricos, o homem no centro, o homem puxando toda a atenção para si. Mas a verdadeira igreja é esta aqui, cristocêntrica. É Jesus no centro da igreja. Não é o pregador, não é o pastor. Por mais importante que seja os nossos pastores, os nossos líderes, mas é Jesus. Eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, eu amo a igreja do Senhor, mas a Cristo deve-se o maior amor. É por isso que você está aqui, é por isso que você veio a esse trabalho. E quando Mateus faz essa narrativa, mostrando que Jesus vai até as partes de Tiro e de Sidom. Aqui aproximadamente 48 quilômetros Jesus andou. Pouco mais de 3 a 4 dias. Levando em consideração a condição climática, chuva, sol, o cansaço, o esgotamento físico. Hoje nós nos locomovemos muito rápido, através dos aplicativos, através de aeronaves, mas nessa época que Jesus andava e andava muito. O que eu acho interessante é a localidade, aonde Jesus vai. Jesus poderia ir em qualquer outro lugar, mas Jesus escolhe ir na fronteira. Jesus vai na divisa, ali próximo à Fenícia, entre o Líbano, hoje o atual Líbano. Jesus chega no meio daquela fronteira. Jesus já tinha marcado um encontro com aquela mulher. Jesus não dá viagem perdida. Jesus, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, e ele não vai perder o foco. Quem perde o foco sou eu, quem perde o objetivo sou eu, mas Jesus não perde o foco, Jesus não perde o objetivo. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima das partes de Tiro e de Sidom, aparece uma mulher, e essa mulher aqui, ela está gritando, mas tão alto, a ponto dos discípulos se incomodar e dizer: manda essa mulher embora, não é possível uma coisa dessa. Manda embora, porque ela está gritando, mestre. O seu clamor vai incomodar a muitos. O teu clamor vai trazer um incômodo para uma meia dúzia. Mas hoje a resposta de Deus para você é: continue clamando, continue gritando. Se necessário for, grite mais alto. Se necessário for, suplique a Deus, porque Ele é fiel para atender o teu clamor. Esta é a noite que Ele reservou para te dizer que o teu clamor tem chegado até o trono da graça.
E o texto diz, não sou eu que digo, é o texto que diz que esta mulher cananeia, o escritor Lucas faz questão de dizer que esta mulher era grega cirofenícia, destacando ela a sua origem. Aqui é uma questão cultural, há aqui uma etnia. Mas Jesus é tão maravilhoso, eu costumo dizer que Jesus é crente. Jesus quebra as barreiras culturais, quebra. Se fosse pelos discípulos, não ia para Tiro e não ia para Sidom. Nem passava por perto, tinha pavor, conjecturando, pensamento do pregador. Talvez se fosse eu que olhasse aquela situação em volta, naquela fronteira, eu fazia o sinal da cruz e dizia, Deus me livre, não passo por aí. Oh glória! Mas Jesus Cristo é aquele que quebra as barreiras culturais e vai em direção às barreiras que eram postas ali. Por quê? Porque a cultura era diferente, mas o Deus é um só. A cultura era diferente, mas o Deus é um só. O mesmo Deus aqui é o mesmo Deus lá na Cisjordânia. O mesmo Deus aqui é o mesmo Deus lá na Fenícia. O mesmo Deus aqui é o mesmo Deus na Venezuela. Não muda, Ele é o mesmo. E quando aquela mulher começou a gritar, o interessante é o grito dela. O grito dela denuncia a sua necessidade. Ela vai começar a gritar, é o texto que diz, quando ela começou a clamar, dizendo, Senhor, filho de Davi. Essa expressão não é comum. Essa expressão não está na boca de qualquer um. É necessário conhecer quem é Ele. É necessário pelo menos ouvir falar dEle. E essa mulher já tinha ouvido falar de Jesus. Não é possível uma coisa dessa não. Porque quando ela abriu a boca e disse, Jesus, filho de Davi. Ela disse, Senhor, filho de Davi. Ela está afirmando, tu és o Cristo. Há uma profecia sobre você. Há uma profecia sobre a casa de Davi. Que aquele que haveria de vir, vinha da casa de Davi e assentaria o trono. E o trono seria perpétuo. Quando ela clama, Senhor, filho de Davi, ela vai pedir misericórdia. Quantos veio aqui pela misericórdia? Quantos está aqui pela misericórdia? Irmão, é tudo pela misericórdia. É tudo pela misericórdia. A palavra misericórdia deriva do latim. É duas palavras, miseris e córdia. Miseris ou miseres quer dizer compaixão. O que ela está gritando, ela está dizendo, tenha compaixão de mim. E compaixão nada mais é do que se colocar em um lugar que não é seu. Se colocar em um lugar que não é seu. Nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter compaixão. Temos que se colocar no lugar do próximo. Ela estava dizendo, Jesus, se fosse tu que estivesse no meu lugar, de que forma o Senhor agiria? Ela está dizendo, tenha compaixão da minha vida. Tenha misericórdia, porque a minha filha está endemoniada de forma miserável, de forma violenta. Ela está dizendo, Jesus, pensamento do pregador não diz a Bíblia, em síntese, ela está dizendo, Jesus, se tu passar lá na minha rua, tu já vais saber o que está acontecendo. Porque os gritos da minha filha é nítido. Se tu passar lá, tu já vai conhecer a minha vergonha. Jesus, se tu passar lá em casa, tu já vai saber o que está acontecendo. Eu posso profetizar para você? Jesus vai passar lá. Urabaruque. Oh, reiaio de candarace. Jesus vai passar lá. Ela está gritando, está dizendo, a minha filha está desfigurada. A minha filha está sem forma. A minha filha está irreconhecível. Porque quando ela disse que a filha dela estava miseravelmente endemoniada, o grito dela é equivalente à sua dor. Esses dias disseram assim, mas por que esses crentes gritam tanto? Tanto, por que grita? Detalhe, quem estava falando não era um ímpio. Quem estava falando era alguém que era cristão.
Eu disse, ô santa, grita assim. Sabe por quê? Lá na minha Bahia diz assim: só quem tem a dor é que geme. Só quem sabe onde o calo aperta é que grita. Ô irmão, grita, mas grita bem alto. Grita. Eu disse, ô irmã, quantos anos da minha vida eu pulei carnaval na Bahia. E eu não gritava não, me esguelava. E aquela multidão gritando atrás do trio elétrico e estava tudo bem. Aí a senhora hoje acha que na presença de Deus, lavado, remido, purificado pelo sangue do Cordeiro, você acha que eu vou me calar? Eu vou gritar, mas bem alto. Essa mulher está pedindo compaixão. Ei. A junção da segunda palavra, cordes, coração. Ela está dizendo, tenha compaixão do coração. Será que vocês não enxergam o que eu estou sofrendo? Será que vocês não conseguem ter empatia? Será que vocês não olham para mim e veem que sou uma mulher angustiada? Só que aqui acontece algo. Jesus não lhe respondeu palavras. Você está preparado para esse diálogo? E se Jesus não responder? Esses dias eu vi uma oração. Ou Deus me responde hoje, ou... o que, irmão? O ser humano é tão prepotente. E se Deus não responder? E se Deus der o silêncio como resposta? A minha preocupação hoje é se a minha geração é capaz de enfrentar o silêncio de Deus, detalhe, e permanecer fiel. A minha preocupação hoje é se nós passarmos pelo caráter do silêncio e não ouvir a voz dele, será que eu ainda fico crente? Porque a Bíblia Sagrada diz, Mateus capítulo 6, versículo 6, e tu quando orares, entra nos teus aposentos, fecha a porta, ora ao Pai que está em oculto, porque mesmo estando em oculto, Ele te vê. Pregador, eu não estou vendo Ele, mas Ele está te vendo. Oração é intimidade. Oração é um veículo de comunicação com Deus. Sem oração, irmãos, sem comunicação com Deus. Nós vivemos hoje na era da tecnologia. Século 21, não podemos nós nos queixarmos. Era da tecnologia. 5G. Geração da mega ultra velocidade. Não é verdade? Já existe hoje carros por aplicativos que você pede ele e pelo comando teleguiado chega na tua porta sem motorista. Eu só não tenho coragem de entrar. Eu dirigindo já tenho medo, imagina o carro sozinho, né, pastor? Imagina o carro sozinho parando na sua porta. É assim. Hoje já existe uma tecnologia que drones conseguem sobrevoar e bombardear. É a geração da tecnologia. A geração da IA, inteligência artificial. Nós estamos vivendo em uma geração de tecnologia. Mas toda essa tecnologia, toda essa modernidade não acessa o céu. Pregador, como que eu vou acessar o céu? Simples. Desliga esse Promax aí. Arranca o fio do roteador. Se joga dentro do quarto. Fecha a porta. Ora ao Pai que está em oculto, porque mesmo estando em oculto, Ele te vê. É no quarto secreto que nós travamos as maiores batalhas. É no quarto secreto que nós entramos em confronto. É lá, no Getsemane. Você lembra de Jesus, Mateus capítulo 26? Jesus vai orar. Jesus vai ao Monte das Oliveiras e no jardim ele vai orar. Jesus sobe o monte com 11 discípulos, porque um já tinha tentado no seu coração a o trair. Jesus separa 8 discípulos e disse, fica aqui. Fazendo o quê?
não importa, fica. Tem crente que tem dificuldade só de obedecer. Fica aqui. Jesus chamou mais 3 e disse, vão embora mais um pouquinho aqui comigo. E ainda assim, ele se afasta o cerco de um tiro de pedra e vai orar. E a oração de Jesus é, se possível for, tira, arranca, aparta de mim este cálice, que aqui representa o sofrimento. O céu ficou em silêncio. Se o céu ficou em silêncio para Jesus Cristo, o Filho de Deus, naquele momento que Jesus estava angustiado, porque o calvário de Jesus começou no Getsemane. A crucificação psicológica começou no jardim. Jesus se sente sozinho. Jesus se sente angustiado. Lucas diz que ele estava aterrorizado. Ele se levanta da oração sem resposta. Naquele momento, o céu não falou com Jesus. Jesus, quando vai procurar os discípulos, estão dormindo. Getsemane é assim. Enquanto você ora, pessoas dormem. Oh, Getsemane é assim. Enquanto você está lá debruçado na oração, pessoas estão dormindo no sono da indolência. E você sente aquele peso. E você sente pesar sobre você. Eu vim pregar para você. Eu vim pregar para você que entra muitas das vezes em desertos. Calabaruque. Eu vim pregar para você. Quantas vezes chorando. E já vai dizendo, enxuga as lágrimas. Retenha o choro. Te levanta. E vai lá e abrace. E você destroçado por dentro. Dizendo, Jesus, eu que precisava de um abraço. Quantas vezes você teve que abrir o seu sorriso e receber bem as pessoas. Quantas foram as vezes que você teve que enfrentar as madrugadas frias, escuras e solitárias. Jesus olha para os discípulos e diz, não podeis velar comigo 1 hora? E ele volta para a oração. Mas agora ele já volta diferente. Ele já volta agora dizendo, Pai, se não for possível tirar o cálice, que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a Getsemane é lugar de confronto. Sabe por que os irmãos hoje não gostam de orar? Porque oração é confronto. Confrontar as minhas vontades com as vontades de Deus. Lembrando para vocês que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Até no não de Jesus eu estou no lucro. Até quando ele diz não, ele me ensina, ele me corrige. Irmãos, eu não sei o que dói mais, o silêncio ou a correção. O silêncio machuca, traz dúvida, incerteza. O silêncio, muitas das vezes, rouba a paz. Mas no silêncio ele trabalha. No silêncio ele revela a sua vontade. Quando Mateus, no capítulo 6, versículo 6, termina o versículo dizendo, e o Pai que está em oculto te vê. E quando te recompensar, aí a história muda. No quarto secreto ninguém nos viu, pastor. No quarto secreto chorando, ninguém esteve lá. Mas quando a tua vitória chegar, quando a tua bênção chegar, todos vão ver, é a Bíblia. Todos vão ver, porque Ele é fiel para dar vitória ao seu povo. Essa mulher está pedindo compaixão. Essa mulher está pedindo compaixão do coração. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. Aí ele abre a boca e diz, eu não fui enviado senão para as ovelhas
perdida da casa de Israel. E quando ele abriu a boca, ele abriu para corrigir. Ele disse: eu não fui enviado para outro povo, eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Aquela mulher ouve tudo isso. Aqui entram algumas etapas que eu preciso nessa noite fazer exposição para vocês. Primeiro, a origem dela, cananeia. Quem eram os cananeus? Jesus sabia, Israel sabia, o povo sabia. Os cananeus trouxe grande, mas grande prejuízo à nação de Israel. Começa com um tratado feito por Davi e Salomão. Porque se os irmãos observar, está na Bíblia, primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 1. Salomão faz um tratado com o rei. E o rei é o rei dos cananeus. Está na Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 1. Davi também faz um tratado com o rei. E esse tratado era um tratado de troca. Esse tratado era um tratado de troca de interesses de benefício. Cuidado com as trocas e cuidado com os interesses e os benefícios. A princípio parece indolor, a princípio parece benéfico, mas e as consequências depois? E esse favor que eu vou fazer, depois eu vou ter que pagar de que forma? O meu medo é esse. O meu medo é ter que fazer algum favor, ser favorecido, e depois eu vou ter que fazer o quê? O que vai me pedir em troca? E quando esse pacto foi firmado com o rei Irão, rei dos Sidônios, pediu mão de obra especializada. Ele disse: eu mando madeiras, eu mando mão de obra especializada, mas tu, Davi, e o teu filho Salomão ficará responsável a mandar cereais, mantimento, não só a mim, mas todos os meus sucessores. A mão de obra foi enviada, os materiais foram enviados para a construção do templo. A Bíblia diz que o rei Irão morre. Quem assume? Etebaal. Etebaal agora está no trono. E a primeira coisa que Etebaal fez foi reivindicar o favorzinho. Cuidado com os favorzinhos. Eu vou entrar em um negócio aqui. Eu sei que toda vez que eu entro nisso dá um problema. Mas irmãos, minha esposa não gosta que eu falo isso não. Mas eu sou confusão. Sou porque o apóstolo Paulo diz: eu fui chamado para confundir. Confundir os sábios. Confundir os doutores. Confundir aqueles que se acham. Você é uma confusão de Deus na terra. Porque quando eu penso uma coisa de você é outra. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto disso. Quando pensa que venceu você, aí Jeová muda a página assim, ó. Aí eles ficam confundidos. Quando pensa que te humilhou, na verdade te exaltou. Te ajudou a se chegar mais próximo do milagre. E aqui, irmãos, eu trago uma problemática para aqui. Esse texto me diz que tem consequências nas trocas e nas barganhas, sim. Eu vou falar da minha casa porque falar da casa dos outros é feio. Manhã disse que eu não posso falar da casa de ninguém. Mas eu falo da minha, pois bem. Houve uma troca de favores. Não vou citar detalhes, localidades, nomes por ética. Mas havia uma construção. E essa construção era de uma rodovia que ia passar em determinada área. E para não tirar aquela igreja ali, chamaram o quê? Os políticos. Os políticos favoreciam. Eu disse: não, vai tirar a igreja não. Faz o seguinte, pega essa rodovia e faz uma curva. E não tira a igreja. A igreja está lá até hoje. Vencemos. Glória a Deus. Oh, cuidado com amém. Mas agora os anos se passou. Aquele mesmo que favoreceu, mudou de camisa. Como muitos crentes estão fazendo hoje. Aqui é um sinal, né, filha? Você faz, né? Minha esposa deu um sinal ali, viu? Agora ele está no partido das trevas. E foi para onde? Para a igreja. Pediu o quê? Votos. E aí eu vi uma coisa tão triste. E eu fiquei com dó do meu pastor. Ele teve que colocar o político em cima do púlpito. E pedir voto para ele, porque a cobrança do favor chegou. E a igreja se levantou e disse: PT... Não grava isso não, Radassa. Vigia. Desliga-se. PT aqui não.
E a igreja gritou bem alto, PT aqui não. Não é segredo, eu acho que vocês viram na mídia social. PT aqui não. PT aqui não. Cuidado com as trocas. Cuidado com os favores. Cuidado com os benefícios. Irmão, estou fora. Quero não. Quando fica com muito nenenê comigo, já fico desconfiado. Não fui chamado para agradar ninguém. Eu sou conhecido como o patinho feio dos pregadores. Tem lugar que só prego uma vez, não volto mais. Nem me convida para pregar em festa de boneca mais. Dependendo da mensagem, não tem oferta, não tem paz do Senhor. Quantas igrejas eu fui praticamente chutado para fora. Porque eu prego o que uma meia dúzia não tem coragem de pregar. As mensagens dos púlpitos hoje viraram mensagens de autoajuda. Não se prega mais o evangelho. Não se prega mais a palavra como é para ser pregada. Jesus aqui está sendo duro com essa mulher. Jesus aqui está dizendo, eu conheço a sua história. Eu sei quem é o seu povo. E Etebaal fez o quê? Pegou quem? Geusa. Quem é Geusa? Jezabel. Pegou Jezabel e Acabe fez o quê? Casou-se com ela. E o que ela fez? Trouxe o culto pagão para dentro da nação de Israel. Ela estava errado? Não. E quem errou foi Acabe, que foi buscar no mundo, que foi buscar fora o que ele tinha dentro. Quem é o culpado é Acabe. Quantas mesas de Acabe por aí? Quantos ministérios que já se corrompeu? Quantos homens que eram para dar exemplos, que eram para ser homens, com H maiúsculo, mas se vendeu, se corrompeu. Isso aqui é uma política sim. A Bíblia tem política sim. Não vem com essa dizer, mas a igreja não se envolve em política. Então, se você não se envolve na política, você permite os corruptos fazer o que os justos poderiam fazer. Pregador, qual é o seu lado? Nem A, nem B, nem C. Não sou partido A, não sou partido B. Não sou, irmão, eu sou Cristo Jesus. Não defendo bandeira nenhuma, mas não sou contra a minha nação. Eu sirvo ao meu Deus e sou fiel à minha pátria. E pode ser quem for que esteja na cadeira. Erabarasube de Candarace. Erabaracandarabaruque. Mas a Bíblia diz que o Senhor agora olha para a mulher. Está escrito, está na Bíblia. Ele respondeu e disse, eu não sou enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Então, versículo 25, então ela chegou e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ela começou pedindo para quem? Para a filha. Mas agora está pedindo para quem? Para ela. Ele está dizendo, começa por mim, Senhor, então. Começa por mim. Eu quero mudança. Mas na primeira oportunidade que eu tenho de ser ladrão, meter a mão no que não é meu, faz. Aí depois aponta para a corrupção. Mas tua carteira caiu no chão, aí tinha um dinheirinho. Deixa eu ver aqui. É fácil falar de luz. É fácil falar da corrupção, mas na oportunidade de ser santo, de ser honesto, toma vantagem. É uma graminha aqui, é uma moedinha ali, é uma coisinha aqui, acolá. Irabaraci de coma. Acabou meu tempo, graças a Deus. Bora embora. Araio renagaia siaido. Irabaracia. Pregador é fechamento de propósito. Aí que é bom. Está estreitando, está fechando. Aí que é bom. 5 minutinhos eu fecho isso aqui. Escuta. Agora ele vai abrir a boca para poder falar. Ele vai abrir a boca para poder falar com esta mulher. E olha o que está escrito, versículo 26. Ele, porém, respondendo, diz: não é bom tirar da boca dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Chamou aquela mulher de cachorro.
Ela já estava humilhada, irmãos. Ela já estava bem baixinha. Tem hora que tem que descer do pedestal. Tem hora que tem que levar uma bordoada de Jeová. Tem uma meia dúzia de crente aí, irmão, que é assim, ó. Nariz em pé. Jeová vai lhe pegar. Alabaracia. Vai. Mais cedo ou mais tarde, essa pompa vai cair. Calabará, humildade, simplicidade. Isso é o evangelho. Oh. Ela agora recebeu uma palavra dura. Ela poderia muito bem dizer, então se é assim, me dá minha carta, vou mudar de ministério. Porque hoje é assim, não convém mais, a doutrina pesou, não quer mais ser doutrinado, não quer mais ser ensinado, me dê a carta, vou embora. O inimigo se levantou contra mim, é assim. Aí outro diz, chegou o meu tempo de voar. Voar para onde? Elabaraçaio, araio decandarace. Mas ela já estava humilhada, quebrada. E o que é mais uma humilhação por debaixo da mão dele? Ela vai dizer, meu senhor, deixa eu só falar uma coisinha aqui para ti. Você sabia que os fenícios na época já domesticavam os cães? Os fenícios já domesticavam os cães. Ela vai contar uma historinha para Jesus. Porque ela na terra dela, os cachorros já se abaixavam nas mesas e comiam a migalha dos donos. E ela vai dizer, Jesus, cachorrinho, eu entendo disso. Porque da onde eu venho, os cachorrinhos ficam debaixo da mesa dos donos, comendo, se alimentando. Arabagace, bicandarace. O que é comer uma migalhinha contigo, Jesus? Eu prefiro comer migalha com Jesus do que comer caviar com Satanás. Calabara canta labaracia. Alabaracia de Comanace. Quando aquela mulher falou isso para Jesus, pensamento do baiano, não diz a Bíblia, e perdoa-me pela minha linguagem pesada, baiano fala assim mesmo, arrastado. E quer ver coisa, quando eu quero falar bonito, a palavra não sai, eu engasgo aqui. Mas eu vou pregar, Jesus. Ô glória! Quando Jesus ouviu aquilo daquela mulher, você acha que Jesus não sabia? Ele apertou porque ela ia entregar o ouro, rapaz. Ele apertou porque ele sabia. Quem tem, tem, irmãos. Quem não tem, arruma pretexto. Ela disse, se for para comer migalha, eu como, eu me submeto, oh glória. Aí Jesus olha para aquela mulher, com um olhar de misericórdia. A todo tempo ele já tinha, irmãos, se compadecido com ela, mas ele segurou um pouquinho. A todo tempo ele já tinha se compadecido com ela, meu Deus. Aí sabe o que me chama a atenção? O que Jesus fala? Jesus disse para aquela mulher, ó mulher, falando baianês, ó pai, ó. Eu fico imaginando Jesus olhando por discípulo, depois de uma madrugada lá no lago de Genezaré. Você sabe o que aconteceu no lago de Genezaré? Jesus olhou por discípulo e disse assim, homens de pequena fé. Eu sei, irmão, que nós homens, nós é frouxo. Manhã disse assim, se tu parisse, tu ia ver, rapaz. Ah, se tu parisse. Irmão, eu não aguento dor, não. Tem 3 dias que minha esposa está com a injeção para me aplicar aqui. Eu estou com problema na coluna também. Tem 3 dias que minha esposa dizendo, vai tomar injeção hoje, mãe? Eu disse, amanhã. Aí hoje de manhã ela disse, vai tomar injeção. Eu disse, acabei de tomar café agora. Eu estou inventando, irmão, história, viu? Para não tomar essa injeção. É para quebrar o gelo. Eu sei que a mensagem ela vem pesada. Mas eu estou correndo mesmo. Minha mãe disse, se tu parisse. Se eu estava com febre, irmão, caí foi de cama, com febre, ó. Aí minha esposa disse que com febre, com TPM, TPY, com TH, diz que ela levanta de manhã igual uma leoa parida. Eu já vi essa mulher trabalhando. Mas trabalha, a bichinha trabalha. Não tem dor de cabeça, não tem tempo ruim, trabalha. E nós às vezes fica. Aí Jesus olhou para os homens e disse, homens de pequena fé. Mas para aquela mulher, Jesus olhou assim. Eu estou enchendo a bola das mulheres que eu não sou besta, né? Aí Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, ó mulher, ó mulher, ó mulher, quão grande é a tua fé.
Jesus estava dizendo, não é possível não, eu vou ter que ir lá na Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, lá no Jardim Planalto, para me mostrar para uma geração que tem um povo que ora, que jejua, que consagra e que ainda tem fé. Cadê você que veio adorar? Isso! Cadê você que veio adorar? Isso, adore a Ele, exalte a Ele, exalte ao nome do Senhor. Finalizo. Naquele mesmo momento, Jesus liberou a palavra e ela voltou para casa. Só com a palavra, pastor, foi. Não teve o sal grosso no chão para a gente pisar, teve não. Não teve o lenço ungido, a rosa de Saron. Não teve, irmão, não teve. Só teve a pá. Oh, meu Deus do céu. Só a palavra. Só a pá. No princípio era o verbo. Eita glória. O verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesus Cristo respondeu, está escrito, nem só de pão, mas de toda palavra. João capítulo 17, versículo de número 17, está escrito, santifica-te na verdade. A verdade é a palavra. João capítulo de número 4, versículo de número 41. E por causa da palavra, eles estão crendo. Eles estão crendo. Salmo de número 119, verso de número 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra. João capítulo 5, versículo 24. Eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Palavra, 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 palavra. Se você acredita nisso, levanta a tua mão bem alto e dá o seu maior glória para Jesus. Oh glória. Até aqui me ajudou o Senhor. Que Deus abençoe. Que esta mensagem fique gravada aos vossos corações. E grava o dia de hoje, 28º dia do 6º mês do ano de 2026. Esse foi o dia que o Senhor mais uma vez falou conosco. Deus abençoe. Toma a direção do trabalho ao nosso pastor.